viver é Cristo. Glórias a Ti, Jesus. Abramos as nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 2. Colossenses, capítulo de número 2, versículo 16. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados. Essas são sombras das coisas futuras. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Ninguém vos prive do prêmio, alegando humildade ou culto aos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal, e não se mantendo unido à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo com o aumento concedido por Deus. Se estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos sujeitais ainda a ordenanças como se vivesseis no mundo. Como não toques, não proves, não manuseis. Todas essas coisas estão destinadas ao desaparecimento pelo uso, porque são baseadas em preceitos e ensinamento dos homens. Tem, na verdade, aparência de sabedoria, em culto voluntário, humildade fingida e severidade para com o corpo, mas não tem valor algum contra a satisfação da carne. Amém. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Colossenses. Isso não é novidade. Estudamos e estamos estudando aquilo que Paulo escreveu aos irmãos em Colossos. E o interessante é que nós já estamos chegando na metade da carta. Na verdade, hoje, nós finalizamos o capítulo de número 2. A carta de Paulo aos Colossenses tem 4 capítulos. E por que eu estou dizendo uma informação tão básica como essa? Porque os 2 primeiros capítulos que Paulo escreve aos Colossenses é doutrina, é teoria. São ensinamentos profundos, são fundamentos que Paulo está lançando, são alicerces que Paulo está edificando. Os capítulos 3 e 4 são os ensinamentos práticos que Paulo vai dar à igreja de Colossos. Vida do dia a dia, questões que nos ensinam regras de como vivermos de forma santa. Então, de forma muito prática, os 2 primeiros capítulos, Paulo lança teoria, fundamentos. Os 2 últimos capítulos, Paulo vai tentar aplicar esses ensinos. Então, se até agora, se até aqui, os ensinos que nós estamos tendo aqui nas quintas-feiras, se lhe pareceu pesado, se você falou assim, gente de Deus, esse negócio está meio chato, não preocupa, vai melhorar. A partir da próxima quinta-feira vai ser lições práticas de como viver a vida cristã. Como eu e você podemos aplicar tudo isso que nós estamos aprendendo aqui nesses últimos encontros na nossa vida no dia a dia, de forma cotidiana. Então, eu quero incentivar você com isso a não desanimar, a não abandonar o barco, a continuar firme. A partir da próxima semana nós vamos para as regras práticas de como viver. No texto que nós lemos, Paulo está fazendo a conclusão dos seus ensinamentos, está concluindo todos os fundamentos teóricos que ele está ensinando. E a mensagem mais básica, a mensagem principal do capítulo 2 que Paulo tem para as nossas vidas é: permaneçam em Cristo Jesus. Nós vamos ver a partir do versículo 16, apenas recapitulando de forma bem rápida o que nós vimos na quinta-feira passada. Paulo fala assim: irmãos em Colossos, da mesma forma que vocês receberam Cristo Jesus, nele andai. Da mesma forma que vocês receberam os ensinamentos de Cristo Jesus, permaneçam com esses ensinamentos. E Paulo vai dizer de uma forma muito, como eu posso dizer, bem
bem ilustrativa o que é permanecer em Cristo Jesus, o que é continuar com os ensinamentos que eles haviam recebido. Paulo vai dizer, da mesma forma que receberam Cristo Jesus, nele andai como? Arraigados, edificados e confirmados em Cristo Jesus. Paulo vai dizer que, da mesma forma que recebemos Cristo Jesus, nós devemos permanecer arraigados, isto é, com as nossas raízes muito bem estabelecidas, as nossas raízes muito bem firmadas em Cristo Jesus. Paulo está falando que a igreja, que o cristão é como uma planta, que quanto mais o tempo passa, mais as suas raízes crescem e com logo mais firme ele fica. Essa é a mensagem que Paulo está escrevendo aos Colossos, por intermédio da sua carta. E ele fala mais, a igreja, os crentes, eles não são só apenas como uma árvore, como uma planta, eles são como um edifício. Ele vai dizer que assim como receberam o Senhor, permanecem nele, com as raízes muito bem firmadas, com as raízes muito bem postas em Cristo Jesus, sendo o quê? Edificados. A ideia que Paulo fala aqui é como se fosse de um edifício, de uma casa que está sendo construída. Paulo vai falar, vocês estão firmes em Cristo Jesus, mas o estar firme em Cristo Jesus leva vocês a estarem agora em uma outra condição, em um outro patamar, isto é, de um edifício que está sendo construído, de um edifício que está sendo edificado. Paulo está comparando o cristão como alguém que está sendo moldado tempo após tempo, momento após momento. Nós até conjugamos esse texto com aquela passagem que fala que da mesma forma que ele começou a boa obra em nós, ele vai concluir esta boa obra. Nós estamos em construção. Então, a cada momento nós vamos ser aprimorados até chegar àquilo que diz o capítulo 1, versículo 28. Até alcançarmos a estatura de varão perfeito em Cristo Jesus. Paulo relembra-nos que o seu propósito, o porquê ele foi chamado e o seu ministério era fazer com que todo homem se apresentasse perfeito em Cristo Jesus. E a perfeição que aqui Paulo faz menção é a ideia de se apresentar maduro. Alguém que é espiritualmente adulto, que não é menino na fé, mas que agora já é alguém que já cresceu, que está firmado, que é maduro, que não deixa se levar por vento de doutrina, que não se escandaliza com qualquer coisa. Paulo fala que o propósito do evangelho, que o propósito da igreja, que o propósito de todo aquele que foi vocacionado ao ministério é levar o próximo, é levar o irmão a ser uma pessoa madura na fé. Aproveito a oportunidade para falar que normalmente a gente fala assim, meu Deus do céu, como fulano de tal é imaduro. Não há aí nenhum problema em fulano de tal ser imaturo, não ser maduro. O problema é ele permanecer imaturo. Paulo fala que nós devemos seguir e prosseguir em conhecer a Cristo Jesus. Não é Paulo, é Oséias. Para você ver, né? Antigo Testamento com o Novo, misturando o negócio aqui. Nós devemos seguir e prosseguir em conhecer o Senhor. E é natural que na igreja existam pessoas imaturas. Nós ficamos muitas vezes aterrorizados, muitas vezes entristecidos quando nós encontramos no nosso meio, na nossa comunidade, pessoas que são imaturas. Mas isso é natural. E o propósito das nossas vidas é fazer com que o outro se apresente maduro. Então eu tenho que contribuir para o crescimento do outro. E é natural que pessoas se apresentem imaturas porque na nossa igreja nós temos pessoas que estão acabando de chegar. Pessoas que estão acabando de se converter ao Senhor. Pessoas que ainda não têm uma caminhada, que deram apenas os seus primeiros passos na fé. Então é natural que essas pessoas cometam e pratiquem meninices. O que não pode é essas pessoas não amadurecerem e não crescerem. Então isso aqui já vem uma primeira lição para nós, que é a lição de que nós devemos ter paciência uns com os outros. Nas regras de viver de modo prático, nós vamos ver no capítulo de número 3, que Paulo vai falar de forma tão mansa, suportai-vos uns aos outros. Porque ele entendia desse processo de crescimento. E um outro ponto que Paulo vai falar é que nós somos confirmados.
Da mesma forma como nós recebemos a Cristo Jesus, devemos andar nele. Como? Confirmados. Passa-se aqui a ideia de algo acabado, de algo que já se concretizou. E Paulo explica isso mais à frente, no capítulo de número 2, ali nos versículos 13 e 14, já estamos chegando no texto de hoje, quando ele fala que por que nós devemos permanecer em Cristo? Por que nós devemos permanecer e continuar andando nos ensinamentos de Cristo Jesus? Ele vai dizer, porque Cristo Jesus derramou o seu sangue por nós. Porque Cristo Jesus se entregou por completo. Porque Ele nos vivificou quando nós ainda estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Talvez o versículo 14 e o versículo 15, principalmente o 14, sejam os versículos chaves do capítulo 2. É um versículo que você tem que decorar. Um versículo que você tem que saber de cor. Diz assim, aí ó, eu vou ler, né? Oh Deus. Havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou-o do meio de nós, cravando-o na cruz. E tendo despojado os principados e potestades, os expôs publicamente ao desprezo e triunfou sobre eles na cruz. Decore o 13 também. O 13. E a vós outros que estáveis mortos nos vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou com ele, perdoando-nos todos os nossos delitos. É que esse aqui eu falei quase que de cor. Paulo escreve e descreve, explica a obra que Cristo Jesus fez na cruz. Paulo está falando assim, Colossenses, olha só, vocês têm 3 problemas no meio de vocês. E nós vamos enfrentá-los aqui. Vocês têm 3 problemas. O legalismo. Os judaizantes. Existe aí um pessoal dos judeus que se converteu, mas eles estão apegados aos rituais, eles estão apegados aos ensinos do judaísmo, eles estão apegados ao templo de Salomão, a candelabro, a arca da aliança, a shofar, eles estão apegados a esses ensinos. Segundo problema, existe aí um povo no meio de vocês que são os gnósticos. Eles vêm falar de religiões místicas, religiões de mistério, de anjo, de visão, de experiência transcendental. E existe um outro problema no meio de vocês aí, que é esse sincretismo religioso. É uma misturaiada. Uns falam que são cristãos que acreditam em Cristo Jesus, outros vão lá para a religião de mistério, outros vão falar da filosofia grega. Vocês têm esses 3 problemas aí no meio de vocês. Permaneçam com Cristo. Não deem atenção a esses ensinos. Aí Paulo, a partir do versículo 16, ele vai amarrar essa ideia de forma tão preciosa. Ele vai dizer, portanto o quê? Portanto, por causa do sacrifício de Cristo Jesus, porque Cristo Jesus vivificou quando nós éramos mortos, porque Cristo Jesus se entregou por completo na cruz do Calvário, porque Cristo Jesus pagou o preço, porque Cristo Jesus rasgou o escrito de dívida que existia contra nós. Versículo 16. Ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou de sábado. Vamos ao 17, completa a ideia. Essas são sombra das coisas futuras. A realidade, porém, encontra-se em Cristo Jesus. Vou explicar o que estava acontecendo na igreja de Colossos. Existia uma turminha lá no meio da igreja que falava assim, se você beber isso, se você comer aquilo, você será impuro. Se você guardar o sábado, se você guardar as festas judaicas, você será puro. O que eles estavam falando? Existem alimentos que, se você fizer uso deles, vão te tornar impuro. Vão impedir que você se relacione com Deus. E existem festas, comemorações que, se você obedecer, aí você vai ser santo. O Superman espiritual. E Paulo vai falar assim, meus irmãos, isso não existe. O que importa é o sacrifício que Cristo Jesus fez. Então esse negócio de não comer carne de porco, não tem nada a ver. Você pode comer carne de porco, você não vai ser impuro por conta disso, não. Não há problema nenhum disso. Eu tenho que guardar a quaresma. Não, você não tem que guardar a quaresma coisa nenhuma. Isso não te vai fazer mais puro ou menos puro. O que te faz apto
a desfrutar de todos os presentes espirituais, de todas as heranças, é o sacrifício que Cristo Jesus fez. Ele já tinha falado isso lá no capítulo 1, versículo 12. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Olha só que preciosidade sim de Paulo. Paulo está falando, não é o que você come ou o que você deixa de comer que te faz puro. Não é o fato de você guardar um ritual, uma festa, a festa de Pentecostes, a festa dos tabernáculos, que vai fazer de você uma pessoa mais pura, mais forte espiritualmente. Não. O que te faz apto é o que Cristo Jesus fez. Olha só, vamos passar por alguns versículos que confirmam essa ideia. Mateus, capítulo de número 15. Estamos em um culto de ensino, então vamos usar a palavra do Senhor. Mateus 15, 11 ao 20, diz. Mateus capítulo 15, versículo do 11 ao 20. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isto sim é o que o torna impuro. Então, aproximando dele-se os seus discípulos, lhe disseram: Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se ofenderam? Ele, porém, respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são guias cegos. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Então Pedro lhes disse: Explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: Nem mesmo vós entendestes? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? O que sai da boca, porém, procede do coração, e isso é o que contamina o homem. Pois do coração procedem maus pensamentos, homicídio, adultério, prostituição, roubo, falso testemunho, blasfêmia. São essas coisas que tornam o homem impuro. Não comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Jesus está explicando aos seus discípulos e refutando a ideia dos fariseus de que as pessoas estavam se tornando impuras porque não lavavam as suas mãos, porque não obedeciam aos rituais de purificação. E pegavam e comiam alimentos com as mãos sujas, e ao tocar com as mãos sujas nos alimentos, os alimentos se tornavam impuros. Ou mesmo faziam uso daqueles alimentos que eram considerados impuros pelo livro de Levítico. Jesus está falando, não, isso não torna ninguém impuro, não. Vamos mais à frente em Marcos, capítulo 7, versículo 19. É a parte B do versículo. Para completar a ideia, vamos ler o 18, 19 e 20. O que importa é a parte B do versículo 19. Ele lhes disse: Também vós não entendeis, não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar? Pois não lhe entra no coração, mas no ventre, e é lançado fora. Ao dizer isso, Jesus considerou puros todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem é o que o contamina. Jesus aqui está falando que o alimento não tem poder de tornar impuro o homem, porque ele entra pela boca, passa pelo estômago e depois sai. Literalmente, Jesus está falando isso. Porque o que contamina um homem é o que desce para o seu coração. Isso é que nós devemos tomar cuidado. O que habita no nosso coração. O que tem encontrado lugar no nosso coração. Isso é o que tem poder de contaminar. Este é o ensino de Jesus. Aí tem outros textos aqui que a gente poderia citar. 1 Timóteo 4, 3 a 5, que vai dizer que pela oração e pela palavra, todas as coisas são santificadas. Observe que tremendo. E Paulo, lá em Colossenses, vai dizer que essas regras, esses ensinamentos que antigamente existiam no Antigo Testamento, e ainda existem, elas funcionam como sombras e apontam para uma realidade muito mais perfeita. Olha aí para o banco que está na sua frente. Você vai perceber, ao você olhar para o chão, que ele projeta uma sombra. Não tem? Amém? Essa sombra, ela pressupõe a existência de algo. Você vê a sombra e fala assim, tem alguma coisa que a luz está batendo e está refletindo nessa sombra. Então a sombra pressupõe a existência de algo. Segunda, a sombra é inexata. Pela sombra, você consegue saber a cor do banco?
Não. Pela sombra, você consegue saber o peso do banco? Não. Paulo está falando isso para a gente. Paulo está falando assim, esses ensinamentos que existiam na lei, e que muitos que estão no meio de vocês estão se apegando, eles pressupõem a existência de uma realidade melhor, de uma verdade mais sublime. Essas coisas, elas são inexatas, elas não conseguem descrever a plenitude. E qual é essa plenitude? O autor aos Hebreus vai dizer, Hebreus capítulo 10, versículo 1. A lei, tendo a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se ofereceram de ano em ano, aperfeiçoar os que se achegavam ao culto. A palavra do Senhor está falando que essas sombras, que esses preceitos que a lei fala, eles representam apenas ou dão indício de uma verdade mais absoluta. Paulo vai dizer, e essas são sombras das coisas futuras. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Paulo está dizendo, isso que as pessoas têm mandado vocês fazerem, isso é apenas sombra. Só que já nos foi revelado a verdade. Já nos foi revelado a realidade. A realidade é Cristo. Permanecei com Cristo. Assim como recebestes, assim nele andai. A verdade é Cristo Jesus. Nós não precisamos nos abster de alimentos, nós não precisamos guardar dias santos, porque isso aponta para Cristo Jesus. E estar em Cristo Jesus é o suficiente para cumprir o versículo 18 e o versículo 19. Permaneça com Cristo Jesus. Versículo 19 e 20 vai dizer, e não se mantendo unido à cabeça, da qual o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras vai crescendo com o aumento concedido por Deus. Oh meu Deus, pulei o 18. Ninguém vos prive do prêmio, alegando humildade ou culto aos anjos, baseando-se em visões, enfatuados sem motivo algum na sua mente carnal, e não se mantendo unido à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo, com o aumento concedido por Deus. Paulo está falando que existia lá ainda no meio da igreja, gente que falava assim, gente, nós temos que adorar os anjos, nós temos que adorar um ser intermediário. E eles usavam isso, sabe com qual argumento? Gente, a carne é má, o corpo é mau. Esse corpo humano não presta, é muito ruim, não tem valor algum. E você, com esse corpo, você não pode chegar diante da presença de Deus. Você não pode chegar diante da presença de Deus, você precisa de um intermediário. E qual é o intermediário que eles colocavam? Os anjos, os seres celestiais. Eles falavam que para se chegar diante de Deus era necessário cultuar os anjos, e os anjos iriam possibilitar uma experiência mística, uma experiência transcendental que eles por si só estavam impedidos de conseguir. Nós vemos isso muito hoje nos nossos dias, muito presente. A Igreja Católica, ela tem um santo para cada dia, ela tem um santo para qualquer tipo de ocasião. Os gregos tinham deuses para todos os dias, tinha um deus específico para cada situação. E essa ideia, essa sabedoria grega foi entrando no meio da igreja, de modo que as pessoas pensavam que precisavam de intermediários para se chegar a Cristo Jesus. Que precisavam de intermediários, de intercessores para chegar até a presença de Deus. Precisavam de intermediadores, alguém para fazer a ponte. Paulo estava falando aqui que esse ensino tinha aparência de humildade, porque parecia a ideia, nossa, eu sou tão impuro, sou tão pecador, então vou me aproximar de um anjo para que o anjo possa me interceder por mim e fazer com que eu tenha experiências místicas. E Paulo vai falar e vai nos orientar que isso é sinônimo de arrogância, porque na verdade nós estamos desprezando o ensino de Deus e apegando aos nossos próprios ensinos. Nós estamos desprezando a orientação de Cristo Jesus e considerando o nosso achismo superior àquilo que a palavra de Deus fala. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, tomara que eu não tenha errado a anotação, diz no versículo 5, porque há
um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Os gnósticos, que era a seita que estava permeando ali, isso aqui vale para a gente, dizia que era necessário ter experiências místicas para ser mais próximo de Deus, para ser considerado santo, para ser considerado uma pessoa mais elevada. E ele vai dizer de forma muito interessante que, olha só, que ao procurar esses intermediadores dessas experiências, eles não se estavam mantendo unidos à cabeça, do qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo com o aumento concedido por Deus. Você já percebeu que algumas igrejas, algumas denominações trabalham tanto a questão da experiência mística, de experiência transcendental, de ver bola de fogo, de ver isso, de ver aquilo, de buscar aquilo outro. E essas igrejas só vivem cheias, lotadas, derramando gente pelas janelas. Paulo vai dizer que essas pessoas que buscam isso, aí que eu faço um parênteses, uma aspa de todo tamanho, o relacionamento com Deus implica em experiências profundas com Ele. Se você tem um relacionamento com Deus, certamente você pode experimentar coisas sobrenaturais. O problema é que essas religiões falavam que você tinha que buscar e viver à procura dessas experiências, deixando Cristo de lado. É abandonar Cristo para viver loucamente em busca de uma experiência religiosa. Eles falavam que eles deveriam ser místicos, ter experiências transcendentais. E paralelo àquilo que Paulo fala, Paulo vai falar, quem vive buscando experiências e tão somente experiências e não Cristo, está desligado da cabeça que é Cristo. E o crescimento que essas pessoas experimentam não é um crescimento dado por Deus. Paulo que está falando, não sou eu não. Paulo vai dizer que o verdadeiro crescimento que provém de Deus se dá por intermédio do corpo ligado à cabeça, que é provido e organizado pelas juntas e ligaduras. A ideia aqui é de receber todos os equipamentos e de receber todo o treinamento necessário mediante a união com Cristo através dos ministros e dos servos de Deus. Paulo está falando assim, gente, o crescimento verdadeiro, ele se dá de forma natural pelo corpo. O corpo vai crescendo, vai se amadurecendo e vai frutificando. Esse é o crescimento natural, é o crescimento saudável. Todo crescimento que não provém do crescimento, do amadurecimento e da multiplicação natural do corpo, não provém de Deus. É forte, mas é a palavra. Então muitas vezes a gente olha e fala assim, gente de Deus, por que a igreja tal cresce? A pergunta que a gente deve fazer é, como essa igreja cresce? Porque não crescer também implica um problema. Se nós não crescermos, se nós não multiplicarmos, nós temos que parar como corpo, eu estou falando, e pararmos e analisarmos qual o problema que existe no nosso meio. Porque todo ser humano saudável cresce, toda criança saudável cresce, toda igreja saudável deve crescer também. Vamos avançar. Versículo 20, 21, 20 não. É 20, vamos a partir do 20. Se estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos sujeitais ainda a ordenanças como se vivesseis no mundo? Como? Não toques, não proves, não manuseis. Todas essas coisas estão destinadas ao desaparecimento pelo uso, porque são baseadas em preceitos e ensinamentos dos homens. Vou deixar o 23 para o final. Isso bate em nós que somos assembleianos um pouco. Se vocês estão mortos com Cristo quanto aos ensinamentos do mundo, por que vocês vivem debaixo de ordenanças que provêm de ensinamentos feitos por homens? Ensinamentos como não proves, não toques, não manuseis.
Isso, literalmente, irmãos, está falando de usos e costumes, quer a gente queira, quer a gente não queira. Paulo está falando que muitas vezes nós consideramos isso como sabedoria. E isso é transitório, isso é passageiro, isso vai desaparecer. Nós não podemos entender que... Nós temos que entender que nós não podemos ser escravizados por essas regras que não são impostas por Cristo Jesus. É interessante a história que eu vou contar. Quando eu era criança, eu tinha um cachorro. Uma cachorra. Nikita era o nome dela. Lá em Francisco Sá, onde eu morava, minha casa era um barracão e não tinha muro. Era aberto. Então só tinha um barracão, era aberto na frente e aberto no fundo. No fundo, o que tinha muito era uma cerca. Aquela cerca de arame farpado. Então minha cachorra ela ficava presa. Quando eu soltava essa cachorra, ela saía desesperada, correndo. Mas fugia, igual um traque. Sumia, ficava 1, 2, 3, 4 horas, e depois ela voltava. Depois de tanto correr e desfrutar da sua tão desejada liberdade. Quando ela voltava, a gente ia tentar pegar a cachorra para prender, ela ficava correndo, porque ela não queria ser presa novamente. E Paulo está... Essa história é só para você gravar um ensinamento. Paulo está falando assim, meus irmãos, vocês já morreram com Cristo Jesus. Vocês não mais estão presos a esses ensinamentos, mas vocês insistem em se prender a esses ensinamentos, a essa teologia do não. Não pode tocar, não pode provar, não pode manusear. Vocês voluntariamente estão desejando ficar presos a isso. Vocês não devem buscar ser presos por essas coisas. Um animal, quando ele é liberto, ele normalmente não deseja voltar a ficar preso da prisão. E Paulo está falando assim, meus irmãos, vocês foram libertos dessas coisas, porque vocês voluntariamente se colocam na escravidão, porque vocês voluntariamente colocam um jugo pesado demais sobre vocês, porque vocês colocam uma carga que vocês não conseguem carregar. Cristo Jesus não está exigindo isso de vocês. Isso não é obrigatório, isso não é compulsório, não é um mandamento de Deus mandando que vocês se sujeitem a essas coisas. Vocês até se sujeitam, mas vocês devem se sujeitar voluntariamente. Não existe um peso, não existe um fardo. E nós, quando olhamos um pouco para a nossa história, certamente sempre vamos lembrar de pessoas que se perderam, porque em um determinado momento da caminhada cobraram-se demais. Porque num determinado momento da caminhada colocaram fardos demais que elas não conseguiam carregar. Quantas pessoas que passaram pelas nossas igrejas e acabaram desistindo da caminhada porque simplesmente falavam, eu não consigo. É um fardo pesado demais. E é um fardo pesado demais. É uma escravidão que muitas vezes nós estamos trazendo sobre nós. Que Paulo vai falar no versículo 23. Tem, na verdade, aparência de sabedoria, em culto voluntário, humildade fingida e severidade para com o corpo. Olha quão poderoso é o final do versículo. Mas não tem valor algum contra a satisfação da carne. Essas coisas, esses sacrifícios, essas exigências. Vou citar um exemplo que não é nosso. Por exemplo, romaria, sair daqui até Aparecida a pé, se flagelar o próprio corpo. Isso tem aparência de sabedoria. Isso tem aparência de humildade. Tem aparência de piedade. Mas não tem valor algum contra a satisfação da carne. Porque, sabe por quê? Porque isso ataca apenas o nosso corpo. Isso ataca o nosso braço, ataca a nossa perna, ataca a nossa mente, as nossas costas, apenas os nossos membros, mas não é capaz de mudar o nosso coração. Não é capaz de mudar o nosso coração. Nenhum dos dias do nosso ensino aqui para trás, eu comentei que em um determinado momento da minha caminhada cristã, eu orava ao Senhor, me liberta de determinadas práticas, e fazia compromissos com o intuito de flagelar o meu corpo, de flagelar a minha carne, só que não produzia efeito nenhum. Não trazia resultado prático nenhum.
A minha carne ainda continuava gritando pelos mesmos desejos, continuava gritando pelas mesmas paixões, continuava gritando pelas mesmas vontades. Por quê? Isso só atingia o meu corpo. O meu coração ainda continuava intacto, idolatrando alguns ídolos. Nós vamos ver no capítulo 3, mas é algo que nós já vimos no capítulo 1. A mesma coisa que nós vimos no capítulo 2, que nós somente somos transformados por intermédio da palavra de Deus. É a palavra de Deus sendo semeada no nosso coração dia após dia que vai santificar as nossas vidas. É um encontro diário com a palavra de Deus que vai mudar o nosso coração e vai mudar a nossa mente, vai mudar a nossa vida. Não é sofrendo flagelos, não é se entregando a martírios que podem causar muitas vezes doenças que vai fazer com que nós venhamos ser livres. Não, o que promove a liberdade é a verdade da palavra de Deus. É se embebedar da palavra de Cristo Jesus. É se alimentar dessa palavra dia após dia que as nossas vidas serão completamente transformadas. Nós lemos, só para dar uma palhinha para os irmãos, versículo 9 do capítulo 1. Por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Vai lá, capítulo 3 agora, versículo 16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e aconselhando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com gratidão em vosso coração. Irmãos, nós precisamos cada dia mais nos aproximarmos e gravarmos no nosso coração, nas tábuas do nosso coração, a palavra do Senhor. Jeremias ou é Ezequiel? Agora eu fiquei em dúvida, eu acho que é Jeremias ou é Ezequiel. É um dos dois. É um dos profetas. O profeta vai dizer que nós devemos cravar nas tábuas do nosso coração como que com diamante as palavras de Deus. O salmista vai dizer como poderá o jovem purificar o seu caminho mediante a observância da palavra do Senhor. Se nós queremos viver um viver santo, se nós queremos viver um viver que agrada ao Senhor, se nós queremos vencer a nossa carne, é pela palavra de Deus. A palavra de Deus vai nos aproximar dia após dia de Cristo Jesus. A palavra do Senhor vai nos levar a um nível de intimidade com o Senhor, que nós vamos falar assim, meu Deus do céu, como eu não aprendi isso antes? Nós vamos perceber que o caminhar da caminhada cristã, da fé cristã, vai se tornar cada vez mais leve a partir do momento que nós deixarmos que a palavra inunde o nosso coração. Lembra, você foi alcançado mediante a pregação da palavra. Você foi tocado pelo evangelho da verdade. E eu não vou cansar de repetir isso porque é algo que eu aprendi e me marcou muito. Estudando a carta de Paulo aos Colossenses, que ainda nós não acabamos. Que o evangelho que produziu em nós, que frutificou em nossas vidas, continua frutificando até hoje. E vai frutificando por todo o mundo. O evangelho que alcançou você quando você estava morto, que foi capaz de trazer você à vida por intermédio do sacrifício de Cristo Jesus. O evangelho que promoveu uma transformação, mudando o seu coração de pedra em um coração de carne. É o mesmo evangelho, é a mesma palavra que vai te conduzir a um viver em santidade. Ele vai te conduzir a um viver que agrada ao Senhor. Paulo estabelece esses fundamentos. Cristo Jesus como único e suficiente. Nós só conhecemos Cristo por intermédio da sua palavra. E conhecemos por intermédio da sua palavra porque ele se revelou a nós por intermédio da sua palavra. A palavra de Deus foi a forma pela qual Cristo escolheu se revelar. A palavra de Deus foi a forma pela qual Cristo escolheu se fazer conhecido. E é essa palavra que transforma e continuará transformando as nossas vidas. Se nos voltarmos para a palavra de Deus, nós vamos aprender a viver a vida cristã de forma prática, que agrada ao Senhor e de forma muito mais leve, como iremos aprender a partir da próxima quinta-feira. Amém? Glória a Deus. Que a palavra de Deus encontre lugar no seu coração.
Que essa palavra não volte vazia, mas encontre uma terra fértil, que vai continuar frutificando a 30, a 60, a 100 por 1. Vamos orar? Senhor, ensina-nos a permanecer em Cristo Jesus. Assim como recebemos, Pai, que nós venhamos andar nele, arraigados, alicerçados, edificados e confirmados na fé que recebemos. O Senhor, Pai, nos vivificou quando ainda nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. O Senhor perdoou todos os nossos erros. O escrito de dívida que existia contra nós foi rasgado ali na cruz do Calvário e foi pregado publicamente, anunciando a nossa libertação. Deus, mas muitas vezes nós nos voltamos às velhas práticas. Nós voltamos muitas vezes ao legalismo, nós voltamos muitas vezes ao sincretismo religioso, nós voltamos ainda muitas vezes ao ascetismo, Senhor. Mas Deus, ajuda-nos a desfrutar dia após dia da liberdade que temos em Cristo Jesus. E que não venhamos transformar essa liberdade em libertinagem. Que não venhamos transformar essa liberdade que temos em Ti como desculpa para pecar, mas que a cada dia a Tua palavra venha a nós. Que venhamos nos encher do pleno conhecimento de Cristo Jesus. Deus, ensina-nos a viver de modo que Te agrada. Ensina-nos a viver, Deus, um evangelho prático, Senhor Deus, em conformidade com a Tua palavra, sem colocar rigor elevado demais sobre os nossos ombros, sem colocar peso que muitas vezes nós não conseguimos carregar. Leva-nos, Senhor Deus, a viver, Jesus, diante da Tua presença, entendendo a Tua palavra e fazendo com que venhamos crescer dia após dia, até alcançarmos a estatura de varão perfeito no Senhor. É o que Te pedimos, que o Teu Espírito Santo continue frutificando nas nossas vidas, que o Teu Espírito Santo continue ministrando nos nossos corações. É o que eu Te peço, Jesus, fica conosco, no nome do Teu Filho amado, Pai. Amém. Glória a Deus.